Flamengo 4, Corinthians 0. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025 e o Corinthians teve o seu primeiro choque de realidade do ano. A eliminação na pré-Libertadores eu não chamo de choque de realidade porque o time do Corinthians era bem melhor. Só que fez duas partidas bem ridículas e foi eliminado merecidamente. Não teve choque de realidade nenhuma. O time dos caras era bem mais fraco. O Corinthians entrou de salto alto no primeiro jogo, tomou uma surra. E no segundo jogo não conseguiu reverter, mesmo ganhando, mas não fez o necessário, né? Não fez o mínimo, que era levar para os pênaltis ou classificaram. Então ontem, acredito que tenha sido o primeiro choque de realidade de verdade desse elenco. Pegou o melhor elenco do país, o time do Flamengo, que não acho o Felipe Luiz um gênio, mas ele é um bom treinador. Então é um time bem treinado, que todo mundo sabe o que faz. Por mais que nos últimos jogos aí de Libertadores, principalmente, o time não estava rendendo, estava sendo criticado, vaiado pela própria torcida em casa. Mas contra o Corinthians a gente sabe, todo mundo joga o jogo da vida, né? Todo mundo se entrega, todo mundo entrega algo a mais. Tanto que é o primeiro jogo do ano que o Flamengo lota o estádio do Maracanã. Já teve clássico, já teve tudo esse ano, final de campeonato, e os caras só lotam o estádio quando vai ter jogo do Corinthians lá. Isso aí é normal. Então, a gente sabe que era o jogo da vida para eles, e o time do Corinthians, esse elenco, eles só jogam pressionado. E quando vem de duas vitórias seguidas ou três, eles sobem num salto alto muito grande e o jogo seguinte é sempre uma vergonha. Ontem, espero que tenha sido a maior vergonha que iremos passar nesse ano, né? Tomando esse 4-0 fora de casa, pro Flamengo, no Maracanã. E que sirva para os jogadores se tocarem, porque no Corinthians só tem dois craques, que se chama Memphis Depay e Rodrigo Garro. O restante são bons jogadores. E bons jogadores, eles têm que jogar sempre 100%. Todos os jogos, 90 minutos. Porque se eles baixarem a intensidade, baixarem o nível de concentração, eles vão cair porque eles não são craques, não são tão diferentes assim, são só bons. E quando você é bom, você tem que estar sempre no limite ali correndo sem parar, se entregando, concentrado para dar um passe certo, um lançamento, para marcar, para dar um bote certo sem fazer pênalti, sem fazer falta boba, sem tomar cartão, para cortar um escanteio, para finalizar pro gol. Tem que estar sempre bem atento, né, para fazer essas coisas, porque você só é bom. O craque ele decide ali num domínio, num drible, num chapéu desconcertante, dribla dois, acha um chute de três dedos, acha um gol de cobertura, então ele é craque, ele é diferente, ele vai fazer algo diferente em algum momento, né? Pode acontecer. Quem é bom não, quem é bom tem que estar sempre atento para continuar sendo medíocre, né? Estando ali na média para tentar ajudar a equipe. E o time do Corinthians aí baixa muito a concentração, baixa muito o nível de preparação de um jogo para o outro. Então você vê contra o Sport, um time num outro nível de correr, se entregando, dando um carrinho, marcando, fazendo gol com 10 segundos do segundo tempo. E aí você vê contra o Flamengo, com 1 minuto de jogo você tomando uma bola na trave e com 5 minutos tomando um gol. Porque o time desliga muito fácil, ele se perde muito fácil, entra relaxado, não sei o que, achando que tá bom, que é um time bom, que a qualquer momento vai chegar, vai ter um contra-ataque, vai conseguir fazer um gol e ganhar. E não é bem assim. Tem o restante do elenco do Corinthians, tirando o Memphis e o Garro, eles têm que estar sempre jogando no limite físico, técnico, e para isso tem que estar com a cabeça boa e saber que eles são limitados. E eu acho que falta muito isso. Você vê o Hugo, aquele gol que ele entrega pro Pedro, é displicência técnica e mental de achar que sabe jogar bem com os pés. Mesmo perdendo de 2-0, ele acha que dá para sair tocando, sendo que a nossa zaga é o André Ramalho e o Gustavo Henrique, que nenhum dos dois são muito bons com os pés. O nosso primeiro volante é o Ranieri, que não é bom com os pés. Então tem que saber, tem que dar, tipo assim, ter uma humildade de falar, pô, não vou sair jogando com os pés, porque esse passe que eu tô dando aqui pro Ranieri, mesmo se ele dominasse, ele podia dominar errado e perder a bola, ia tomar também um contra-ataque com 3 contra 2, né? Com 4 contra 2. Então tem que ter
o time precisa ter muito mais humildade do que tem, baixar muito a bola do que tá elevado aí para conseguir jogar bem o resto da temporada, né? O lado positivo para mim, só teve um, que foi o Dorival estava lá, né? Ele viu ao vivo isso. Então ele viu o espaço que o time tem entre os quatro zagueiros, os três volantes. Não sei como ele vai lidar com isso, mas Corinthians não dá para jogar com três volantes, principalmente dois que não marcam. O Ranieri marca, o Bidon e o Carride é mais de criação, é mais para ser solto. Eles não marcam, tipo, num jogo que você tá com Gerson, Dela Cruz e Arrascaeta, você jogar com três volantes, sendo que só um deles marca, é suicídio, né? Você tem três caras que só o Gerson marca e ataca, né? O Dela Cruz e o Arrascaeta também só costumam mais atacar do que marcar. Mas como o Flamengo tava com a bola toda hora, o tempo inteiro, eles não precisavam marcar ninguém, vai marcar quem? Então o Corinthians jogou com três volantes, então você fala, pô, três volantes, era para ter entrado para marcar bem. Só que dois volantes não têm características de marcação, são mais para meias, né? O Carrídio e o Bidon são mais meias do que volantes, então eles não marcam bem. Acho que deveria ter entrado com Ranieri, Martinez e Alex Santana, três volantes. Não acredito que seria a solução também. Talvez não tomaria quatro, mas também não faria gol, não atacaria. Porque quem vai sair conduzindo a bola? Quem vai fazer a bola chegar até o Memphis, até o Yuri, até o Romero, até o Coronado, né? Quando o Memphis saiu, no primeiro tempo ainda sentiu. No segundo, né? Acho que ele continuou no primeiro tempo, não lembro direito o minuto que ele saiu. Mas quem que ia fazer chegar a bola até eles, desses três? Do Martinez, do Ranieri e do Alex Santana, por exemplo, se fosse jogar com três volantes defensivos. Não ia ter, né? Seria um bumba meu boi, um bicão pra cima e torcer pra alguém ganhar uma dividida. O Yuri Alberto, não sei o que aconteceu com o Yuri Alberto, mas já faz tempo que tá devendo, né? Acho que o último jogo bom dele, assim, razoável pra bom, foi contra o Palmeiras, né? O primeiro jogo da final. Na verdade, ele só fez o gol, mas jogou bem naquele dia também, tentou fazer alguns facões ali, segurou o zagueiro, não sei o quê. Jogou bem aquele dia, acho que foi o último jogo bom que eu me lembro do Yuri Alberto. Depois não sei o que aconteceu com ele e fica difícil, né? Então, acho que a coisa boa do Dorival tá lá é que ele viu o time muito espaçado, mesmo com três volantes, e aí para se repensar, e aí como que vai fazer? Vai ter que mudar o esquema tático para um 4-4-2 com dois volantes de marcação, que aí seria, por exemplo, Martinez e Ranieri, e aí esses dois volantes de mais criação, que é o Breno Bidon e o Carrídio. Ou o Coronado vai voltar, vai ter chances, apesar de não ter jogado porra nenhuma ontem. Aí fica um 4-4-2, mas com dois volantes de marcação, que vai ficar meio que pregado aqui, né? Protegendo a zaga. E dois meias, né? Bidon e mais um, Carrídio e mais um. Seja ele Rodrigo Garro ou Igor Coronado, um meia de verdade e um outro volante que cria. Então vai ser esse 4-4-2 que tem dois volantes de marcação e dois caras mais soltos para fazer a bola chegar no Memphis e no Yuri. Então acho que foi bom ele ter visto isso, esse sacode, né, ridículo que a gente tomou, para ele entender que 3-4-4-3, principalmente com o Romero titular, talvez se fosse o Thales Magno ou um ponta de velocidade que apoia e que volta para ajudar o Mateuzinho, que o Mateuzinho ontem foi desesperador ver a partida que ele fez. O Romero não é mais aquele cara de 2015 que vocês acham que ele é, que ele vai atacar e vai voltar marcando o lateral, igual o Jorge Henrique fazia, igual ele fazia em 2015. Ele não é mais desse cara, ele é jogador em campo, então ele atrapalha mais do que ajuda sempre. Ele faz um gol contra o Racing do Uruguai com a menos e só. Faz um gol contra o Mirassol e só, do nada. Então espero que tenha ficado claro alguns jogadores que não dá mais para jogar
Eu estava comentando ontem com um amigo meu que eu espero que o Dorival chegue e não tenha essa de, hierarquia do Corinthians, o Romero joga, não sei o quê. Tipo assim, não. O campo tem que falar, pô. E o campo de 2025 do Romero, 2024, 2023, 2022, tem falado que ele é ex-jogador. Ele não joga mais futebol, não aguenta, não tem preparo físico e técnico para jogar no Corinthians mais titular. Então eu espero que o Dorival chegue e fale assim, beleza, Romero, obrigado por tudo, ídolo, não tô querendo mudar em nada a sua história, não tô querendo falar que você é menos do que você é, mas você não joga mais pelo Corinthians, tá? Muito obrigado. Ou colocar o Thales, tem muito moleque da base que joga aberto pela ponta, se ele quiser manter o 4-3-3, se for mudar pro 4-4-2, aí sim que o Romero não joga em lugar nenhum, tá? Se for mudar para 4-4-2 de verdade, ele não joga nem de meia, porque aí tem que ser Bidão ou Carrillo, um desses meias, e o outro tem que ser entre Rodrigo Garro e Coronado, ou o Carrillo e o Bidão também, quando os dois não puder jogar, porque são dois caras que criam. E no ataque o Romero não joga no lugar de ninguém, do Memphis e nem do Yuri, se for dupla de ataque. Nem se entrar Hector para fazer o 9 também no lugar do Yuri, ou de vez em quando entrar para fazer o 9 o Yuri jogar mais aberto, né, para variar entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Quando entra o Thales Magno, ele pode entrar de meio, ele não entra, né? A gente já sabe que ele pode fazer. Não pode fazer, a gente sabe que ele não pode fazer. Lá aberto pela ponta direita ele já fica limitado, a linha lateral já marca ele bem. Tem sido o pior marcador dele, a linha lateral mesmo. Ele fica ciscando ali, quando vai ver tá sem espaço, tem dois caras cercando ele e ele perde a bola. Então, tá muito difícil também ver o Thales Magno jogar futebol, ou tentar, né? Jogar futebol ele não tá conseguindo. Mas é isso. O lado positivo para mim foi esse. A única coisa positiva que teve do jogo de ontem foi esse. O Dorival estar lá presente, ver essa vergonha. Eu acredito que todo mundo tenha ficado muito envergonhado. Ele foi embora até antes do jogo acabar. Espero que todo mundo, o elenco inteiro, reservas, titulares, tenha sentido um pouco de vergonha de ter feito o que eles fizeram em campo. O mínimo, né? Porque às vezes a gente sabe que eles não ligam tanto assim quanto a gente que sofre, que fica irritado, que não sei o quê. Para eles pouco importa. Mas espero que como homens mesmo e como jogadores que, por exemplo, você quer sair do Corinthians um dia, quer ir para um time da Europa, você quer ir para a seleção brasileira, e não vai ser assim. Então eu espero que eles tenham sentido vergonha como atletas que sejam, então, já que eles não ligam muito para várias coisas, tenham sentido vergonha como atleta ou como homem, como pai de família, como filho, tenha sentido um mínimo de vergonha da partida de ontem e que nunca mais se repita esse ano uma partida tão apática, um time tão espaçado, anêmico, tomando um gol e rindo, o Mateuzinho rindo com o Gerson, rindo com o Bruno Henrique, o Yuri Alberto cumprimentando, de risadinha com o goleiro Rossi do Flamengo. Espero que eles tenham sentido o mínimo de vergonha na cara ontem, tenham deitado no travesseiro e falado, pô, isso que a gente fez hoje aqui foi vergonhoso para a história do Corinthians e para a minha história. Eu, como jogador, foi vergonhoso estar em campo hoje e ter tomado 4-0 no Maracanã. Espero que em algum momento da noite de ontem eles tenham pensado nisso, para que não se repita mais esse ano e que o Dorival tenha observado alguns jogadores que não dá para jogar mais. O Romero é o primeiro da lista, não dá para jogar mais, com todo respeito ao Romero. Eu sempre estou criticando, mas eu respeito muito ele pela história, mas acho que ele está estragando. Pelo menos comigo, eu já saturei muito com ele, já não consigo olhar para a cara dele mais. Quando eu vejo a escalação que ele está titular e capitão, já me dá um desânimo tremendo. Então, espero que ele seja o primeiro que... Ele renovou, beleza, vai ficar lá, que seja um líder do vestiário, que fale, que... Mas dentro de campo não dá mais. O André Ramalho é um deles também, não dá mais. Eu falei no vídeo anterior que por mais que eu acho que o Félix Torres seja um doido da cabeça, um imbecil, faça muitas imbecilidades, ele é o melhor zagueiro que a gente tem para jogar ao lado do Gustavo Henrique, que também não é nenhum craque, mas também é o melhor zagueiro do elenco. A dupla, se não contratar ninguém, hoje e até dezembro,
a dupla de defesa do Corinthians é Félix Torres e Gustavo Henrique. Não tem contestação. Ah, mas o Félix vai ser expulso de vez em quando. É o preço que a gente vai ter que pagar. Porque olha o André Ramalho. Se você pega o jogo do Corinthians ontem e você vê o André Ramalho, vários momentos ele ia dar um bote no volante dos caras na meia-lua do outro gol. E aí os caras davam um lançamento, o Cebolinha dominava, o Bruno Henrique dominava e partia de mano com o Mateuzinho. E quem era o nosso zagueiro? Tinha o Gustavo Henrique tentando marcar dois caras ali, o Pedro fazendo pivô toda hora, movimentando, e o Ranieri tentando cobrir o André Armário, que várias vezes, pode assistir os 90 minutos. Ele sai e vai dar um bote em alguém aleatório, porque ele dá uns 5 minutos dele de doença, não sei, ele é doido. Então o André Ramalho não dá pra jogar, Romero não dá pra jogar. Tem que ter uma conversa séria com o Félix Torres e conversar com ele o que ele quer pra vida dele, se ele vai ser menos inconsequente, mas ele tem que jogar. O Mateuzinho tem que contratar um zagueiro, um lateral direito titular, e ele tem que ser o reserva imediato desse cara, porque o Mateuzinho também não é nível Corinthians. No dia mais esforçado dele, no dia mais, ele fica bom. Mas não dá, não é o suficiente. Ele não tem ultrapassagem, ele não desafoga o time. Quando o time tá perdendo, ele não é o cara que vai fazer ultrapassagem, vai cruzar, vai achar um passe, né? Às vezes você não cruza pra área, porque o Corinthians não faz gol de cabeça, não tem um atacante que faz o gol de cabeça, nem ninguém. No máximo os zagueiros fazem gol de cabeça de vez em quando, de escanteio. Mas não é uma jogada que o lateral direito tem que passar e cruzar, dar um balão pro 9 fazer o gol. O Mateuzinho ele teria que ser um lateral que faz tabela, faz um dois, chega na área de fundo, levanta a cabeça e dá um passe para trás ou dá um passe para a área para fazer gol de bola com a bola rasteira. Gol de cabeça não vai funcionar, então ele não é esse cara. Então o Corinthians precisa urgentemente de um zagueiro, de um lateral direito e tem que os volantes e os meias têm que estar muito bem treinados. A gente sabe que o Ramon Dias não treinava esquema tático, então espero que o Dorival venha e defina o esquema tático, defina uma variação durante o jogo, né? Faça substituições que mudem o jogo, mudem o jeito de jogar, de 4-4-2 para um 4-3-3, sem mexer as peças, por exemplo, porque às vezes durante o jogo não tem tempo de ficar fazendo substituição, então acabou a substituição. Então, o time tem que saber várias variações táticas nos 11 titulares, por exemplo. Tem que saber, vamos começar no 4-4-2. Se não der certo durante o jogo mesmo, a gente vai pro 4-3-3, vai pro 5-4-1, vai mudar. Tem que variar, tem que ter variações e os jogadores têm que saber isso. Os jogadores do Corinthians hoje entram em campo e cada um faz o que bem entende, fica cada um espalhado. O zagueiro, quando ele tá marcando o zagueiro do outro time, tá saindo jogando com o goleiro. Então, tô muito ansioso para ver o começo do trabalho do Dorival. Sei que vai ser difícil, né? Porque o time não tem nada de tática, nada, de nada. Então, espero que ele defina o quanto antes o esquema tático que o Corinthians vai jogar e o quanto antes ele perceba alguns jogadores que não dá mais para jogar pelo Corinthians. E é isso, boa sorte aí. Espero que ele tenha assinado, né? Porque depois de ontem deve ter dado um pouco de vontade de desistir. Mas é isso. Quarta-feira provavelmente ele vai estrear. Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. Não vai ser aquela. Mas espero que o Corinthians ganhe, dê uma goleada aí, que seja uma resposta mesmo que mínima a essa pouca vergonha que a gente teve que passar ontem. E é isso. Só confiança mesmo em dias melhores. Torcer pro Dorival fazer um excelente trabalho. E que encaixe com o elenco, né? O elenco consiga entender ele consiga entender o elenco, consiga pegar alguns moleques da base, porque o Ramon Dias era um cara que odiava os moleques da base. João Pedro Choca teve um jogo ruim e saiu para sempre. O Breno Bidon foi assim até pouco tempo atrás, fez um jogo ruim, saiu para sempre. Ficava insistindo muito em Alex Santana e não sei quem. Depois o Breno Bidon, o campo falou, né? Que o Breno Bidon é titular. Ele entrou em campo e se impôs. E aí tem vários moleques de atacante pela beirada que dá pra tentar dar chances, né? O Kaique é um deles, o próprio Giovani.
Eu espero que o Dorival também olhe com muito carinho para a base e ache ali. O zagueiro tem o Pedro Choca, tem bons atacantes pelo lado, vê se acha algum meia. Tem o Dieguinho, né, que foi relacionado agora também, entrou no jogo contra o Sport, se não me engano. E é isso. Espero que ele seja minimamente sensato e não haja com. Seja que ele quer ganhar o vestiário, o Romero joga porque ele é líder, porque ele é capitão, não sei o quê. Não, não precisa também chegar expulsando todo mundo, né? Mas aos poucos pare de escalar esses caras que não jogam futebol, mas tem um nome ali e aqui e faça um trabalho excelente aqui. A gente conquiste muitas coisas com ele. E é isso. Tamo junto e vai Corinthians.